noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou Lígia Feixas, gerente de negócios aqui na Japan House São Paulo, e em nome da nossa instituição cultural e dos negócios independentes envolvidos nesta atividade, Restaurante Aizome, as lojas Shin e Kuroshiki, dou as boas-vindas a cada um de vocês. Hoje nós vamos ter a honra e a alegria de cozinhar com a chefe Thelma Shiraishi. Nós vamos aprender a fazer juntos o chawamushi, um prato maravilhoso e típico da culinária japonesa. Antes da gente começar, eu gostaria de passar 3 importantes avisos para vocês. O primeiro deles, para quem ainda não está familiarizado ainda com a plataforma Zoom, é que no canto superior direito da sua tela, você tem ali a possibilidade de algumas vistas diferentes. A galeria, onde você vê um monte de telas pequenas, e o Speaker View, que é onde você vai ver a tela maior. Isso vai fazer uma diferença muito grande quando a Thelma começar a cozinhar, porque vocês vão ver com muito mais detalhes tudo que ela vai fazer, tá bom? O segundo aviso é que a gente vai se comunicar hoje a partir do chat. Então, vou pedir a gentileza de todo mundo deixar o seu microfone desativado. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês escrevam ali no chat. Nós vamos colocar um passo a passo da receita, que a chefe Thelma vai fazer essa noite, para que facilite, né? Mas se você tiver alguma dúvida, não se desespere. Apenas escreva no chat e a gente vai responder. Se não tivermos debate pronto, eu verbalizo a sua pergunta para a chefe Thelma, e ela ao vivo vai responder, tá bom? E o terceiro aviso e último aviso, uma vez que a gente terminar a receita, a gente vai ter um período em que a gente vai poder fazer algumas perguntas, alguns comentários e fazer uma breve interação com a chefe Thelma. Como a gente está em um número muito grande de pessoas hoje, eu vou pedir a gentileza e vou avisar, né, ao longo do nosso processo aqui, vou avisá-los no chat, mas vou pedir a gentileza de cada um que tiver o desejo de fazer alguma pergunta, que se inscreva, tá? A gente vai ter uma lista e depois, um a um, a gente vai abrindo o microfone para vocês mesmos fazerem essas perguntas, tá bom? Bem, sem mais delongas, né, porque todo mundo já deve estar começando a ficar com fome e ansioso para fazer o chawamushi, uma breve apresentação da chefe Thelma, que é a nossa estrela da noite hoje. A chefe Thelma, ela é uma pessoa muito, muito especial. Além dela ter o Aizome, na verdade são 2 unidades, a unidade do Jardins, onde ela está falando conosco hoje, e lá na Japan House São Paulo. Ela também está à frente da cozinha do Consulado do Japão aqui em São Paulo. E em 2019, ela foi a primeira mulher brasileira a receber o título de embaixadora para a difusão da cultura e culinária japonesa, concedido pelo governo japonês. Chefe Thelma está por aqui, tudo bem? Tudo bem? Tudo Boa noite certo. a todos. Gostaria muito de agradecer, primeiro, a Japan House, pela oportunidade de ter propiciado esse encontro, né, entre todo mundo aqui. E aqui nós temos uma conjunção do trabalho do restaurante Aizome, das lojas Shin e Furoshiki. Então, para quem optou por receber o kit com todos os elementos para a gente acompanhar a receita, saiba que tem todo esse trabalho, foi feito com muito carinho por várias pessoas, tanto do Aizome quanto da loja Shin e da Furoshiki. E muito obrigada, Japan House, por propiciar esse encontro entre nós e a todos os participantes. Agora, todo mundo que vai acompanhar a receita já tem todos os ingredientes. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar 500 mililitros de água, né? E eu gosto sempre de usar água filtrada ou mineral. Apesar da nossa água de torneira aqui em São Paulo ser potável, ser tratada, né? Ela é boa, mas para fazer preparações delicadas, para fazer chá, fazer caldos, eu prefiro utilizar água mineral ou bem filtrada. Tá? Então, eu tenho 500 ml de água fria aqui na panela. E, que nem estava na lista de ingredientes, nós temos alga kombu. A gente vai começar a nossa receita hoje aprendendo a fazer dashi, tá? Desde o início. Então, temos aqui um pedacinho de alga kombu.
Tá? Uns 4, 5 centímetros de alga kombu. A gente vai colocar aqui na água fria. Idealmente, eu gosto de deixar a alga em infusão na água fria pelo menos 20 minutos. O ideal é 1 hora, pelo menos, ou se você quiser, dá para deixar também na geladeira. É só você deixar um pote de água com um kombu na porta da geladeira. Pode deixar de um dia para o outro, pode deixar 2, 3 dias, e aí você já tem uma infusão fria, você tem um dashi frio. Então, a gente já colocou o kombu aqui, mas hoje, para a gente acelerar a receita, a gente vai ligar o fogo bem baixinho. Tentem pegar a boca do seu fogão, que for mais... Você consegue regular uma chama bem baixinha, tá? E vamos deixar aquecer lentamente. O ideal é que fique pelo menos de 10 a 20 minutos aquecendo lentamente essa água. Tá? A gente quer fazer uma extração aqui bem delicada de todo o umami que o nosso kombu tem. Além disso, espero que todo mundo tenha acompanhado a lista de ingredientes. Nós vamos precisar de katsuobushi, que são flocos de peixe bonito, curado, seco e defumado, e depois cortado em lascas. Ele vai dar profundidade para o nosso dashi. Tá? O dashi clássico, ele leva o kombu e o katsuobushi. Se você é vegetariano e quer evitar colocar o peixe, pode usar só o kombu, aí você vai ter o kombu dashi, ou você pode utilizar também cogumelo seco, o cogumelo shiitake seco. Ele também é um ingrediente que vai adicionar muito aroma, muito umami no seu dashi. Então, com kombu e shiitake seco, você também já teria um dashi bem profundo e vegetariano. Eu colocaria já também o shiitake seco, se você quiser utilizar, junto com o kombu. Tá? E a gente vai deixar aquecer isso aqui lentamente. O que eu tenho aqui para a gente utilizar nos nossos chawanmushi? Eu tenho cubinhos de frango, pode ser peito de frango ou pode ser sobrecoxa, cortado em cubinhos e branqueado. Tá? Branquear, o que é? Cozinhar rapidamente, para ele não ir cru nas preparações. Então, pode colocar água e sal, mas eu, particularmente, para frango, gosto de colocar também um pouquinho de saquê. Um pouco de saquê na água do cozimento e sal. Ele ajuda a tirar o cheiro forte do frango também. E dá um pouquinho de sabor. Tá? Um pouquinho de shoyu também, se você quiser, em vez do sal, ajuda. Então, temos cubinhos de frango. Temos camarões. Tá? É um camarão médio, rosa. Ele foi descascado. A gente tirou também o rabinho, a cabeça. Tirou a veia. Tá? Quer pôr um detalhe aqui, um close? Tá? Então, aqui a gente tem um camarão, está limpo. A gente sempre limpa a veia dorsal dele. Está totalmente descascado. Tá? Obrigada, voltando. A gente tem cogumelos frescos. Aqui eu escolhi o shiitake e o shimeji. Pode ser os cogumelos que você tiver, você preferir. Eu tenho cenouras. Tenho grãos de edamame. Eu tenho algumas ervas. Depois eu vou explicar direitinho o que são elas. E eu tenho o kamaboko. Essas são algumas sugestões do que você pode colocar no seu chawanmushi, mas na verdade o chawanmushi é uma receita muito versátil. Você pode fazer uma receita super simples ou você pode fazer também uma receita muito sofisticada. Depende da escolha de ingredientes. Em casa a gente faz às vezes só o chawanmushi, só o flan de ovos. No máximo coloca uma cenoura, ou coloca alguns grãozinhos de ervilha, ou coloca uma folhinha de um pedaço de cebolinha. Mas ele é um prato realmente muito versátil. Ou se você vai, às vezes, no Japão, em restaurantes muito sofisticados, eles vão colocar uni, ouriço, por exemplo, vão colocar ovas de salmão. Então, assim, o que você coloca na receita para complementar é que vai falar se vai ser uma coisa simples ou se vai ser uma coisa mais sofisticada. Eu queria aproveitar agora, enquanto a gente está esperando o nosso dashi ficar pronto, né?
queria chamar aqui, apresentar alguém que está acompanhando, está participando hoje do outro lado do mundo. É a Piti. A Piti está acompanhando a gente, ela acordou cedo aí para acompanhar a gente. Tudo bem, Piti? Tudo bom, Thelma? Boa noite para vocês. Obrigada pelo convite para falar um pouquinho aqui. É um prazer. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? O que é o chawanmushi para você? Eu vi que recentemente você falou, né, sobre os pratos afetivos, receitas do Japão. Você que está no Japão, pode contar um pouco mais para a gente, né? O que é o chawanmushi? E o chawanmushi para mim é um prato bem especial, porque quando era criança, essa é uma história que eu conto no último podcast, que é sobre comida afetiva, e eu falo de algumas comidas que eu redescobri aqui no Japão, que para mim eram presentes na minha infância, mas que por um tempo, não sei porquê, enfim, eu acabei me distanciando, e aí eu fui redescobrir aqui na minha primeira vez no Japão, na primeira vez quando eu vim morar, em 2013, e o chawanmushi foi um desses pratos. E eu tinha muito a lembrança de quando era criança de frequentar alguns restaurantes mais tradicionais aí em São Paulo, e eu gostava muito de chawanmushi, só que eu nem sabia o nome do prato, nem sabia do que era feito, enfim, eu gostava. E eu fiquei com isso meio que adormecido na minha memória por um tempo, e quando eu vim para cá pela primeira vez, eu lembro que eu fui num Kaiten Sushi, que é um sushi, um restaurante de sushi de esteira rotativa, né, que ficam os pratinhos circulando na esteira. E aí eu vi que tinha ali na lista de acompanhamentos o chawanmushi, e pela foto eu falei, isso aqui me parece familiar. E aí eu pedi, provei, falei, nossa, é aquele prato que eu gostava quando era criança. Então foi muito gostoso poder redescobrir o chawanmushi, porque quando era criança, minha avó que organizava esses almoços, jantares, e a gente ia nesses restaurantes, e depois que ela acabou falecendo, a gente perdeu essa tradição, e foi muito bom poder lembrar de tudo isso e ter esse gostinho do chawanmushi, porque o chawanmushi acho que concentra muito o umami, né? Esse sabor que é tão típico, é tão peculiar da gastronomia japonesa. Então, para mim, chawanmushi é um prato muito especial. Então, eu fiquei muito feliz de participar um pouquinho aqui com você. Vou aprender, já estou anotando tudo também. Que bom, Piti. Fala um pouquinho, né? Se apresenta, fala, né, do Japão. Você acordou super cedo para acompanhar a gente, né? Acordei cedo, estou em Tóquio, eu moro em Tóquio. Eu tenho um blog que se chama Piti no Japão, Piti de pêssego em inglês, e eu falo sobre cultura, curiosidades, as minhas vivências, as minhas experiências pessoais, e também como o fato de morar aqui, ter essa vivência, me aproximou das minhas raízes, da cultura da minha família, e me fez entender muita coisa que eu aprendi em casa com a minha família, em São Paulo, no Brasil, e que para mim era uma coisa natural, mas ou às vezes eu fazia algumas coisas de forma automática, mas sem saber também as motivações, ou o que está por trás né, da mentalidade ou do comportamento. Então, ter vindo para cá e começar a pesquisar sobre cultura japonesa, para mim foi uma forma também de me aproximar das minhas origens. Então, esse é um tema que eu costumo abordar bastante. Agora tenho blog, tenho podcast, tenho um Insta, e também os cursos. Tenho oferecido cursos sobre cultura japonesa, e mais recentemente também lancei uma plataforma de cursos com outros pesquisadores, outros especialistas, porque tem tanta gente, né, estudando esse universo japonês. E então convidei algumas pessoas também para ministrarem cursos ou aulas que tenham a ver com cultura japonesa. Não, realmente, eu fico assim fascinada, né, com o tanto de pessoas, né, o público que se interessa tanto pela cultura, né, e com certeza a parte mais gostosa de você conhecer uma cultura é literalmente a gastronomia, né, a culinária. Então assim é muito gratificante para mim, né, que trabalho com culinária, com cultura japonesa,
ver como a cultura japonesa e os sabores japoneses despertam tanto interesse nas pessoas. E como a Pete falou, realmente, o umami é importante. A gente elegeu para essa experiência de hoje, junto com a Japan House São Paulo, a receita do chawanmushi, exatamente por isso, porque é uma das receitas que melhor exaltam o gosto umami. Para quem ainda não está muito familiarizado, no Ocidente a gente fala que temos 4 gostos básicos. A gente fala de gosto porque são as percepções do paladar. Então, no Ocidente temos 4 gostos básicos, acho que a maioria, todo mundo aqui sabe, que é salgado, doce, amargo e azedo. Agora, no Japão, o mais importante é o que a gente chama de 5º gosto, que é o umami. E realmente, o dashi é a forma que a gente encontra de infundir o gosto umami nas receitas. O kombu, ele é um dos alimentos naturais com maior concentração de umami, através do glutamato. Tá? Então, naturalmente, ele tem bem concentrado aqui. O katsuobushi também, ele tem outra fonte de umami. Os cogumelos também. Na verdade, o gosto umami, no nosso paladar, ele exemplifica a nossa percepção na boca de nucleotídeos e peptídeos, ou glutamato, ou inosinato, ou guanilato, por exemplo, que está presente nesses alimentos todos. A partir do momento que você infunde aqui, você concentra o umami e você coloca na sua receita. Então, assim, por mais que a receita pareça simples, não tem grandes, não tem grandes artifícios culinários ou técnicos, né, e ingredientes simples, na verdade, você não está pondo nada de gordura ou de temperos muito fortes aqui. Mas o segredo aqui, da profundidade do gosto, da complexidade, é realmente o umami. Então, espero que todo mundo depois possa saborear e perceber um pouquinho, né, o que é o umami, o que é essa riqueza, o que é esse gosto que faz você falar, nossa, que delícia, né? Aliás, se eu traduzir do japonês para o português, o umami é realmente isso, a deliciosidade, né? A percepção da deliciosidade. E faz você salivar, faz você querer mais. Mas não são só os pratos japoneses que têm umami. Alguns outros alimentos que a gente está tão acostumado aqui no Ocidente ou no Brasil, e também são ricos em umami. Tomate, quanto mais maduro, mais umami tem. Um queijo parmesão, carnes, cogumelos. Então, assim, algumas combinações, principalmente, são muito carregadas de umami. Uma feijoada, uma pizza, uma macarronada, um estrogonofe. Então, alguns pratos, eles não são os preferidos, não são queridinhos à toa. É porque eles realmente são, literalmente, bombas de umami. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso dashi? Eu vou pedir, então, um close aqui, como é que está a nossa panela, para a gente ver como é que está e vocês perceberem o ponto. Ó, no close aqui vocês percebem, tá? A alga, ela abriu, ela expandiu e vocês já começam a perceber bolhas aqui na panela. O segredo para você extrair o melhor umami, tá? Extrair o melhor das características da alga kombu é não deixar passar de 70 graus centígrados. Então, quando está surgindo as bolhas na panela, é porque a gente está perto dessa temperatura. Então, a gente, observando isso, a gente tira a alga kombu. O que eu faço com isso? A gente não vai jogar fora, tá? Isso aqui a gente guarda e eu costumo utilizar ou para pôr no misoshiro, ou algum cozido, um refogado, tá? Eu corto fininho, geralmente, e acabo incorporando em outras receitas. A gente aproveita. Mas o gosto umami, ele já deixou aqui na nossa água. Então, a gente retira ele e reserva. Aí a gente aumenta um pouquinho o fogo e vai colocar katsuobushi. Tá? E para quem é vegetariano, pode pular essa parte do katsuobushi. A gente aumentou o fogo. Agora a gente pode deixar aquecer mais. Só a alga kombu que realmente não pode passar dos 70 graus. Agora a gente vai deixar o katsuobushi infundir o seu gosto aqui.
Tá? Vamos retornar aqui. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um bowl e de uma peneira ou um coador fino. Tá? A gente vai coar o nosso dashi. Então, a gente aumentou o fogo, já está quase em ponto de fervura. A gente sabe que está bom, que os flocos de katsuobushi eles já contribuíram para o nosso dashi quando eles afundam, tá? Quando eles descem aqui na panela. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, né, a Lígia está colocando o nosso passo a passo no chat, mas alguma dúvida mais específica podem mandar pelo chat, que assim que possível também a gente vai respondendo durante a live ou depois no nosso bate-papo. As lascas já assentaram. Já está quase fervendo e a gente vai então coar. Vamos coar o nosso dashi. A gente não espreme o katsuobushi, tá? A gente deixa só cair o líquido dela, mas a gente não espreme. E a gente vai reservar esse dashi e vai deixar esfriar um pouquinho antes de poder misturar nos ovos que vão da receita, tá? Vamos deixar esfriando aqui. Até já vou aproveitar e colocar a nossa panela. Eu escolhi uma panela a vapor. Tá? Ela tem 2 andares, já tem água aqui embaixo. A gente vai aquecer a nossa panela a vapor. Pode ser outras panelas? Pode. Provavelmente alguém tem um desse em casa. Olha o close aqui, né? Esse é um apetrecho que você encaixa em qualquer panela que você tiver e você faz também, você improvisa o vapor, tá? É uma cestinha que pode ser utilizada. Você pode utilizar também a cesta bambu para vapor. Tá? Ou, em último caso, numa panela comum, a gente pode só colocar água, uns 2 dedinhos de água, e pode colocar os seus potinhos diretamente na panela, como se a gente fizesse um banho-maria. Tá? Qualquer um desses métodos funciona. Tá? Agora, uma panela de vapor é melhor, né? Seja essa ou seja a de bambu. É melhor porque você consegue controlar e você consegue realmente cozinhar no vapor de uma forma mais gentil. Então, você consegue um resultado melhor. Mas, se você não tiver, o banho-maria funciona. Geralmente, em casa, minha mãe fazia mais no banho-maria. Eu também, às vezes, estou sem paciência para tirar, né, a panela grande de vapor. Eu quero fazer uma pequena quantidade, eu faço direto no banho-maria também. Tá? Mas a gente já vai deixar esquentando aqui. E o que a gente vai fazer enquanto o nosso dashi esfria é montar os nossos potinhos, os nossos chawanmushi. Aliás, chawanmushi. É uma maçã? Por que esse nome? Sim. Pode falar, Lígia. Temos uma pergunta aqui no chat da Sim. Mônica. Ela pergunta, por que 70 graus para o kombu? O que ocorre se permanecer após essa temperatura? Perde as propriedades nutricionais? Sim. A pergunta é, por que o kombu a gente deixa no dashi só até 70 graus centígrados? Na verdade, essa foi uma descoberta feita assim, né, de uma forma empírica. Vários chefes e até cientistas foram vendo qual é a temperatura ideal para a extração do umami da alga kombu. A maioria chegou nisso, né, entre 60 e 70 graus, tá? É onde você realmente tem a melhor extração. Porque a partir disso, se você aquece mais ou se você ferve, você corre o risco de estar extraindo da alga kombu outros gostos, aromas e sabores menos agradáveis ou mais fortes. Né? Na verdade, você deixa até 70 graus quando você quer um dashi mais refinado, um dashi mais delicado.
Tá? É mais por isso, não que vai estragar, mas a partir de 70 graus você corre o risco, né, de ficar ou pesado demais, ou de você extrair aromas ou sabores um pouco menos delicados. Tá? Mas depende muito do seu combo, tá? E depende muito do resultado que você quer. Mas a recomendação, se você quer um dashi mais delicado e refinado, é tirar o combo até 70 graus centígrados. Tá? E aqui, chawanmushi. Chawan realmente é isso. É uma tigela, é uma xícara. Mushi é cozinhar no vapor, é levar ao vapor. Então, literalmente, chawanmushi é algo cozido numa xícara ou numa tigela. Né? Quem adquiriu os kits, né, com certeza recebeu os potinhos, os yunomi que a gente fala. São cerâmicas apropriadas para tomar chá. Tá? Se você tiver xícaras de chá também em casa, podem ser utilizadas. Tá? Aqui eu tenho outro formato também de xícara. E esse aqui, tá? Um close aqui. Esse é um pote tradicional para chawanmushi. Então ele é bem arredondado e ele tem a tampa própria dele. Esse veio do Japão, é bem tradicional, tá? Esse é próprio para o chawanmushi. Então você tem a tigelinha e você tem a tampa. Tá? Esse é tradicional. E a gente vai começar a encher os nossos potinhos, então, enquanto o nosso dashi esfria. Você pode utilizar o que você tiver em casa. Pode ser ramecan, pode ser potinho, pode ser xícara de chá. O que você tiver. Só tomar cuidado, às vezes, se você utiliza alguma xícara de louça muito grossa, tá? Que ele pode demorar um pouquinho mais para cozinhar. Vai funcionar, só que o tempo talvez demore um pouquinho mais para o centro, né, do seu potinho atingir a temperatura ideal de cozimento. O que eu gosto de colocar? Gosto de colocar o camarão, por exemplo, no fundo. O camarão está fresco mesmo, ele só foi limpo. O frango só que a gente cozinhou, né? Porque o frango a gente tem que ter certeza que está cozido, por uma questão de segurança alimentar. Então eu branqueei ele previamente, como eu falei. Né? Esses daqui eles foram cozidos rapidamente, os cubinhos, em água, sal e saquê. Então eu coloco um cubinho de frango. Tá? Quem quiser a receita vegetariana, não precisa colocar nem camarão, nem frango. Pode colocar mais cogumelos, pode colocar os vegetais que tiver em casa, que quiser. Olha só, cogumelos. Cogumelo shiitake. Tá? A gente vai tirar o cabinho. Tá? Geralmente, o que a gente faz com cogumelo para limpar? Não precisa lavar. Com um pano ou um guardanapo, você vai lá e só tira se ele tiver um pouquinho de substrato, terra ou pedacinho de madeira. Tá? Você só dá uma limpadinha nele. Te tira o cabinho. Tudo isso daqui também eu não jogo fora, a gente acaba utilizando em outros caldos, em outras preparações. E vamos fatiar. A gente fatiou. O shimeji. Precisando, a gente tira o talo mais duro do pezinho, ou às vezes tem substrato grudado, tá? Aqui no fundinho dele. E a gente separa buquezinhos. Aí, dependendo do tamanho da sua xícara, do seu potinho, você tem que pesar, tá? Tem que dar uma calibrada. Se você encher demais, vai ficar com mais recheio do que realmente o creme de ovos que a gente quer, tá? O nosso flan. Então, eu tô colocando um pouquinho aqui de shimeji. Tô colocando umas fatiazinhas de shiitake. Aqui eu tenho grãos de edamame.
Edamame são grãos de soja verde. Eles foram cozidos, a gente tirou da vagem. Vamos colocar aqui. A receita tradicional no Japão pede, na verdade, amêndoas de ginkgo biloba, chama Ginnan. Tá? Infelizmente, aqui no Brasil não é tão fácil de achar essas amêndoas de ginkgo biloba, mas elas são muito aromáticas também. Tem um sabor muito peculiar, tá? E elas são muito apreciadas, além de ser muito bom para a saúde. Mas aqui a gente utiliza ou grãos de soja verde, ou se você quiser, grãos de ervilha fresca, que eu também adoro. Você pode usar tirinhas de vagem, ou talvez de ervilha torta. Pode usar o que você tiver. As cenouras, tá? Olha só que bonitinho. Olha o close aqui das cenouras. As cenouras, a gente gosta também de fazer algo que seja ornamental. Então, a gente cozinhou a cenoura, né? Na lista de ingredientes tinha cenoura cozida. Então, vocês podem só fatiar a cenoura, ou se vocês quiserem decorar com a faca, fazer um corte ornamental, pode. Mas eu gosto mesmo de utilizar cortadores. Se vocês tiverem cortador de biscoito, ou esses específicos do Japão, que vem em diversos formatos para cortar os legumes, tá? Você faz essas florzinhas. Elma-san, nós temos mais uma pergunta aqui. Sim. Em relação ao shimeji. O shimeji também não se lava? Também não, geralmente ele vem bem limpinho, né? O que eu gosto de falar, na verdade, o cultivo de cogumelos, ele é um cultivo muito limpo. Ele é feito em ambiente totalmente controlado, né? E tem que ser realmente muito limpo. Por quê? Porque se você tem contaminação cruzada, você não consegue, né, ter um cogumelo de qualidade. Tá? Então, realmente, o ambiente em que eles são cultivados é muito limpo, né? São galpões fechados, com substrato, né? Tudo muito bem esterilizado, né? Porque sempre tem outros fungos ou outros micro-organismos que também gostariam de conviver ali com os cogumelos, né? Então, eles são limpos. O que você faz é realmente tirar se tiver substrato preso, né? E a recomendação é não lavar, a não ser que esteja muito sujo mesmo. Mas lavar realmente, às vezes, acaba lavando também a maior parte do aroma deles. Tá? Então, só tirando a parte do substrato e tirando uma sujeirinha ou outra, né? Não é nem sujeirinha, mas às vezes um pouquinho de serralha, né? O que vem junto, não tem problema. Né? E aí a gente tem aqui o kamaboko. Tá? O kamaboko também é clássico. O kamaboko é um tipo de embutido de peixe. Geralmente ele vem também em vários formatos, e a gente gosta desse que tem a parte rosinha por fora, e a gente faz também um corte ornamental nele. Tá? Vou até ensinar aqui. Eu cortei no meio, tá? E aí se vocês forem com a faca aqui, vocês cortam até o meio e depois vocês fazem um joguinho com a lâmina, tá? Para ter esse efeito de leque. Tá? Então, a gente vai colocar aqui. Vai com a ponta da faca até o meio, dança um pouquinho, zigue-zague aqui, até o final, tá? E aí você tem um efeito de leque. Vocês percebem que tudo na culinária japonesa tem essa preocupação com a estética, né? A gente literalmente começa a comer com os olhos. Isso é muito importante. Sempre a receita, sempre a refeição é equilibrada e tem toda essa preocupação. A gente colocou a cenoura, colocou o kamaboko, colocou os cogumelos e aqui então está pronto. Depois, para guarnecer a receita, para finalizar, a gente pode colocar também alguma erva. No Japão, geralmente, eles vão utilizar seri, que é um tipo de salsa japonesa, não é salsa, mas o apelido, porque a gente não tem um paralelo aqui no Brasil nem no Ocidente, eles falam que é uma espécie de salsa japonesa. Ou mitsuba, que é um trifólio, um tipo de trevo japonês. Também não é um trevo, mas é uma erva aromática japonesa que são muito utilizadas para servir de guarnição e finalizar o seu chamushi.
Aqui no Brasil, como é difícil você encontrar essas ervas, você pode utilizar também cebolinha, que é muito comum. Ou hoje, como as nossas cenouras estavam muito lindas e vieram com a rama, eu gosto de colocar também a folhinha da própria cenoura, que ela tem um sabor picante, tá? Que eu gosto muito. E fora que elas são lindas, né? Então eu gosto de utilizar muita folha de cenoura, não só aqui, como no tempurá também. Então quem recebeu o kit de ingredientes em casa para acompanhar a receita, né? Recebeu os ramos da cenoura e recebeu também os brotinhos de chuchu, a cambuquira. Isso aqui eu também adoro, né? Isso aqui é muito brasileiro, mas também é muito gostoso, é muito saudável, cheio de vitaminas e vai dar um toque muito bonitinho também nos nossos chawanmushi. Mas esse a gente coloca para o final. Se a gente colocar agora, vai cozinhar demais. Tá? Então a gente colocou aqui todos esses ingredientes nos nossos potinhos, menos as folhinhas que vão para a finalização. O nosso dashi já esfriou, não está tão quente. Acho que não vai cozinhar os ovos se eu misturar com eles agora. Tá? Mas o ideal é que vocês esperem mais um pouquinho, se puderem, antes de misturar com os ovos. Tá? Não correr o risco que os ovos coagulem. Agora vamos começar a fazer então a mistura do nosso chawanmushi, do nosso flan de ovos. A gente vai começar quebrando os ovos. 4 ovos, tá? Geralmente a gente quebra num potinho separado, né, para não ter surpresas desagradáveis. Quem recebeu o kit em casa, recebeu até, né, uma caixinha com 6 ovos, porque vai que algum sofre algum acidente no caminho ou não está bom. Tá? A gente vai utilizar 4 ovos hoje. A nossa receita vai render de 4 a 6 chawanmushi. Tá? 4 a 6 potinhos. Até um pouco mais, vai depender muito do tamanho dos potinhos que você tiver. E a gente vai misturar, bater ligeiramente os ovos. Não é para bater demais, porque não é para espumar, tá? A gente só quer agregar a gema e a clara. Vamos temperar com sal. Imagine quanto vocês colocariam para temperar cada ovo, tá? Uma pitada para cada ovo, aí é a gosto. A gente gosta mais salgado, tem gente que gosta mais delicado. E tem que lembrar que a gente também ainda vai colocar shoyu. Tá? Então, uma pitada para cada ovo é o suficiente. A receita pede 15 mililitros, tá? É mais ou menos uma colher de saquê. 25 ml de mirim. 25 ml dá uma colher e meia, mais ou menos, de sopa. E 15 ml de shoyu. Shoyu eu gosto de utilizar o tipo usukuchi, tá? O que é o usukuchi? É um shoyu, um close aqui. Ele é um shoyu mais claro, tá? O usukuchi quer dizer isso, shoyu fino. Ele é mais claro, porque quando a gente faz caldo ou faz sopa, né, ou a gente cozinha legumes, a gente não quer que o shoyu interfira demais na cor final, na coloração final. O usukuchi é um shoyu mais salgado, mais concentrado, mas de cor mais clara. Mistura aqui e a gente vai acrescentar o nosso dashi. A gente começou com 500 mililitros de água. Depois que a gente coa, que evapora, ele vai dar mais ou menos a quantidade que a gente precisa aqui. Se vocês quiserem medir, a receita ideal
é de 100 a 120 mililitros de dashi para cada ovo, tá? Tenho essa proporção em mente. Se você gosta de um chawanmushi, né, de um flan de ovos, com mais consistência, mais firme, você pode até colocar menos. Mas a receita clássica é em torno de 100. Se você quiser uma consistência mais leve ainda, eu coloco até 120. Thelma, temos uma pergunta aqui. Se o ovo espumar, vai dar um resultado diferente no visual? Na verdade, tem um truque aqui, né? A gente não quer que fique as bolinhas, tá vendo? Tá vendo as bolinhas aqui que ficam, né? Quando você bate o ovo. A gente quer que fique tudo bem lisinho, bem bonitinho. Digamos que é mais uma questão estética, né? Que se você coloca muita bolha aqui, seu chawanmushi não vai ficar tão liso, tá? O shoyu, qual que é a quantidade mesmo, Thelma-san? Só reconfirma aqui para nós, por gentileza. 15 mililitros. 15 ml. Uma colher de shoyu, mais ou menos. Mas pode ser a gosto. Tá? Qual que é o papel do mirim, do saquê e do shoyu? Você pode pôr só saquê? Pode. Pode pôr só mirim? Pode. Pode não pôr nenhum dos dois? Pode. Posso pôr só shoyu ou posso não pôr shoyu? Pode. É uma questão de gosto. Mas eu gosto de colocar cada um deles, porque cada um tem um perfil diferente de sabor e de umami. Tá? O saquê, ele tem bastante umami também, né? Porque os três são produtos de fermentação. A fermentação desenvolve muito o gosto umami. Tá? O mirim também. A gente fala que ele é um tipo de saquê licoroso para culinária. Sim. Ele, além de ter o umami da fermentação, ele traz também uma nota doce para a receita. Ele equilibra os sabores. E o shoyu, né, que além de ser salgado, também tem o seu próprio gosto umami. Tá? Quando você coloca um pouquinho dos três, você está pondo camadas, você está pondo profundidade nos sabores. É obrigatório? Não, não é. Mas, assim, se vocês puderem testar, puderem colocar na receita e puder perceber as diferenças, realmente você vai agregando, vai colocando camadas. E aí a gente vai coar. Essa é uma parte muito importante. A gente vai coar de novo a mistura com os ovos, porque às vezes fica os filamentos dos ovos, a película da gema. Isso também ajuda a não ficar o gosto forte do ovo. Então a gente coa. Também não forcem, tá? Não forcem que as coisas passem aqui. Está a nossa mistura de ovos aqui, temperada com o dashi. Todo mundo achou fácil fazer dashi? Na verdade, é muito fácil fazer dashi. O que vocês acharam? E esse dashi serve para fazer misoshiro, para fazer os cozidos, para fazer os ensopados. Dashi é a base de todas as receitas da culinária japonesa. A nossa panela a vapor também já está pronto, ficando boa. A Jaqueline está perguntando por que dá bolinhas? Porque o caldo dela ainda estava quente? Será que é por isso? Ou ela mexeu demais, talvez. Mas espumou demais? Vamos ver. Ou ela daqui, mexeu demais, ela pode responder. Ou ela bateu demais os ovos. Mas quando você coa também, as bolhas diminuem,
Tá? Olha, a minha mistura tá lisa. E aí a Ela gente disse que vai espumou um pouquinho só. tá. A gente vai preencher as tigelas. Um truque, tá? Se tiver muita bolha. Vocês têm maçarico em casa? Se tiver maçarico em casa, aquele para fazer creme brulee, fazer alguma coisa, né, para gratinar. Se vocês passarem um maçarico aqui, todas as bolinhas estouram. Então a gente vai encher. Maçã, por favor, só reconfirma aqui para a Vânia a proporção de ovos e caldo. São os 4 ovos que você utilizou e todo o dashi que você utilizou, correto? Isso. Por quê? Porque 500 mililitros de dashi, no final vai chegar a 450, 480 mais ou menos mililitros, né? Porque você teve o processo de evaporação enquanto estava aquecendo e depois quando você coou, também uma parte ficou retida ali, tá? Então a 500 mililitros vai dar exatamente a quantidade para 4 ovos. Mas a proporção é de 100 a 120 mililitros de caldo, dashi, ou até só água, se você quiser, um pouquinho temperada, para cada ovo, tá? Para você ter uma textura bem delicada. Se você quiser chawanmushi bem levinho, você vai para 120 mililitros para cada ovo grande, padrão, tá? Cada ovo geralmente pesa 50 gramas. Para cada ovo de 50 gramas, de 100 a 120 mililitros. Se você quiser o seu chawanmushi mais consistente, mais firme, você pode diminuir, tá? Mas tenham essa referência de proporção. Seguindo a proporção, não tem erro. Ó, tá vendo que às vezes realmente fica uma bolinha? Por mais que eu tenha tomado cuidado, né? Quando a gente coloca ali, podem subir algumas bolinhas. Eu tenho maçarico, tá? Mas é só para mostrar o truque, tá? Que a gente em restaurante, os chefes usam. Close. Ó, as bolinhas elas estouram se você passa ligeiramente o fogo na superfície. E aí, se você quiser, você dá uma ajeitadinha, né? Coloca a cenoura para aparecer em cima. Coloca o leque. Pode colocar o lequezinho de kamaboko para aparecer. Tá? Ou eu gosto de deixar a cenourinha aparecendo também. Tá? E agora vai para o vapor. Ó, vocês percebem que sobra mistura. Tá? Depende do tamanho do recipiente que vocês escolherem e depende do quanto de ingredientes você colocou no pote. A receita vai render mais ou menos potinhos, mais ou menos chawanmushi, tá? Ó, o vapor formando aqui já. E aí você pode fazer de 2 jeitos. Você pode cobrir cada potinho individualmente ou com papel alumínio ou com filme plástico. Tá? Ou você pode colocar tudo junto na sua panela e colocar um pano limpo ou um Perfex por cima. Para que isso? É para garantir que não caia gotículas de vapor dentro dos seus potinhos. Tá? Mas você pode fazer isso ou você pode colocar cada potinho em cima ou uma folha de papel alumínio ou filme plástico. Tá? É só para realmente o vapor que sobe da panela ou do banho-maria não cair dentro do potinho. E você tampa. O segredo é realmente fazer um cozimento bem devagar, tá? Não pode ferver muito forte, não pode subir aquelas borbulhas da panela. Principalmente quando você faz banho-maria, tem que ser bem suave. O mais difícil é controlar a temperatura. Não sei se vocês estão acostumados a fazer pudim, né? Mas geralmente se você põe no fogo muito alto, saem os furinhos, né? Fica cheio de furinhos.
No chawanmushi, o ideal é que realmente não fiquem os furinhos, tá? Fique uma textura bem lisa. E o segredo para isso realmente é cozinhar bem lentamente, de forma bem delicada. E agora, enquanto o nosso chawanmushi cozinha no vapor, a gente pode conversar, tirar dúvidas, bater papo. Alguém ficou com alguma dúvida do passo a passo até agora, para a gente poder finalizar junto a receita? E depois agora vamos bater papo e depois a gente vai degustar o chawanmushi e ver o que vocês acharam da receita e do resultado. Nós tivemos uma pergunta aqui, Thelma-san, enquanto você fazia o preparo e tudo. Deixa eu só encontrar aqui. Era uma pergunta se, ao invés de usar o camarão fresco, poderia usar o camarão congelado. Pode ser o congelado, mas o ideal é que ele esteja descongelado na hora que você for colocar, né? Porque corre o risco dele não ter tempo de cozinhar, de atingir a temperatura de cozimento se você colocar ele congelado. É só esperar ele descongelar. Não tem problema. Bacana. Você pode Qual é o colocar tempo? outros frutos do mar. Você pode colocar, por exemplo, vieiras. Não é? Eu gosto muito de vieiras que são meio doces. Você pode colocar um pedacinho de peixe. Tá? Aí é realmente questão de gosto ou do que você tiver. E quanto tempo agora a gente vai deixar o chawanmushi cozinhar, Thelma-san? Vai depender da sua panela, vai depender do seu fogo, vai depender dos recipientes que você utilizou, né? Que nem eu falei. Se você coloca numa xícara com uma louça, né, que as paredes são mais grossas, vai demorar mais tempo para cozinhar. Geralmente demora de 7 a 15 minutos. Depende muito do fogo. Depende muito de quanto você colocou, depende da sua panela, tá? Mas deixa 5 minutinhos, aí a gente vai lá, olha, vê se firmou. Tá? O que não pode é ferver muito ruidosamente, né? Aquela fervura muito forte, porque aí a temperatura eleva muito rápido e ele não cozinha no centro e nas bordas, né? Onde ele pega mais calor, ele vai ficar mais duro antes e vai formar as bolhas, vai formar os furinhos, e a gente quer uma textura bem lisa. Então, tudo depende, na verdade, de como você vai fazê-lo, né? Mas entre 5 a 10 minutos com o fogo brando, funciona. Sim. Vai checando, né? Tem que ir checando. Depende, tem muita variável mesmo. Né? Mas às vezes é paciência. Às vezes eu deixo ele tão levinho o fogo que ele demora de 15 a 20 minutos. Tá? Mas é melhor que ele demore mais, né? E mantenha a textura bem lisa, bem leve, do que cozinhar rápido demais e fazer as bolhas. Você tem mais uma pergunta aqui. Sobre o dashi de cogumelos, ele tem algum ponto como tem o que vai o katsuboshi e o kombu? Quando você faz o dashi de cogumelo seco, de shiitake, né, o ideal é que você pegue o shiitake seco e deixe ele de molho na água fria. Tá? Geralmente a gente deixa algumas horas ou de um dia para o outro. Na verdade, você pode fazer uma infusão a frio. Tá? Geralmente o modoshi jiro é o nome, tá? Do dashi feito de cogumelo shiitake seco. O modoshi jiro, ele é basicamente uma infusão a frio. Você deixa os cogumelos secos de molho na água. Tá? De um dia para o outro, ou por algumas horas, você já consegue extrair. Outro segredo também, que nem eu falei, né? Não espreme, tá? Você só retira depois o shiitake, né? Depois que ele hidratou e você tira ele do caldo, você não espreme, porque senão fica muito forte. Tá? E o shiitake você pode usar nos seus cozidos, na sua sopa, em outras receitas. E o caldo está pronto ali, já com todo o aroma e todo o umami do shiitake seco. Tá? Na verdade, a melhor forma é essa. E você pode também, a partir do modoshi jiro, você colocar o kombu e fazer um dashi misto de kombu e cogumelo seco. Tá? E você pode utilizar pro chawanmushi tanto o dashi só de kombu, como o dashi só de shiitake seco, como um dashi misto, ou de cogumelo seco
e kombu, ou que nem a gente demonstrou aqui, de kombu e katsuobushi. Então, moça, essa é uma receita original de alguma região específica ou não tem uma essa, na região específica verdade, do Japão? não tem uma região específica, né? Mas que nem eu falei, tem muitas variações. Realmente, cada região às vezes tem, né, uma mudança ou outra, principalmente nos ingredientes que você coloca dentro ali, tá? Que nem eu falei, eles gostam muito de colocar amêndoa de ginkgo biloba, ou coloca outros frutos do mar, como rotatê, né, ou a vieira. Pode colocar abalone, que é também um fruto do mar que a gente não tem aqui, mas também fica muito gostoso. Ou você pode finalizar com ovas ou com ouriço do mar, ou colocar mais cogumelos, né? Quando é outono, por exemplo, ou verão, colocar uma casquinha de limão e uzu para perfumar, né? Para dar um toque cítrico também. Então, cada região e às vezes cada restaurante, né? Ou cada casa tem uma receita especial. Tá? E aí a gente pode criar Existe nossa. algum... muito interessante isso. Existe algum contexto das refeições em que o chawanmushi é servido? Por exemplo, almoço, jantar, ou em alguma comemoração, como nascimento ou batizado? Não, mas ele é um prato leve, né? E ele é geralmente servido como entrada ou como acompanhamento. Tá? Ou ele vai junto na refeição, né? O que a gente fala de uma refeição japonesa, você tem o arroz, você tem um caldo, você tem tsukemono, né? Que são as conservas, e aí você vai complementando. Talvez um peixe grelhado, uma friturinha, algum vegetal ali cozido com molhinho. Então, o chawanmushi é uma das preparações que podem fazer parte, né? Desse seu conjunto de pratos. Tá? O legal de uma refeição japonesa é realmente essa variedade e de como você vai agregando, né? Gostos diferentes, sabores diferentes, preparações diferentes, e é tudo muito colorido também, né? Então você coloca muitos vegetais, coloca frutos do mar, coloca um pouquinho de carne aqui, e realmente isso dá uma refeição muito equilibrada, né? Não é à toa que os japoneses têm uma das dietas mais ricas e saudáveis do mundo. O povo japonês é um dos mais saudáveis e longevos, né? E um dos grandes segredos, com certeza, é a alimentação. Né? Com essa variedade e essa atenção nos detalhes, e você está agregando cor. Tá? Quando você coloca cor no seu prato ou na sua refeição, não é só por uma questão estética, né? É bonito, enche o olho, sim, com certeza. Mas quando você vai colocando, né, o verde, vermelho, né, um amarelo, quanto mais colorido, mais certeza você tem que você está colocando todos os nutrientes, né? Você está agregando à sua refeição tudo o que você precisa em termos de vitaminas, sais minerais. Tá? Os japoneses falam que você tem que ter 5 cores na sua refeição ou no seu prato. Tá? Basicamente é branco, geralmente o branco é arroz, né, o tofu, preto, que pode ser das algas, por exemplo, ou um gergelim preto. Aí você coloca amarelo, você coloca vermelho e você coloca verde, das hortaliças. Então, observando isso, você já tem uma refeição bem equilibrada. Nossa, que bacana, Thelma-san. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Tem muita pergunta aqui, eu vou continuando, tá? Pode continuar. Existe o chawanmushi que a gente possa fazer no micro-ondas? Uma pergunta aqui. Olha, eu particularmente, vou falar do meu caso, tá? Eu não tenho muita intimidade com micro-ondas. Eu só uso micro-ondas, talvez para aquecer um prato que já está pronto, na emergência, fazer pipoca de micro-ondas, mas para falar a verdade, ultimamente nem isso eu faço, né? Porque eu realmente já não consigo mais comer aquela, não sei, aquilo que vai, aquele óleo, aquela gordura que vai, né, na pipoca de micro-ondas. Então a gente faz baciadas de pipoca agora na panela mesmo, tá? Que aí eu consigo controlar, né, a quantidade de óleos, temperos. O que mais eu faço no micro-ondas? Às vezes para descongelar alguma coisa na emergência, né? Na verdade, micro-ondas
Eu não tenho muita intimidade, mas eu já vi gente falando que faz. Só que eu não saberia dizer, assim, porque depende do seu aparelho, né? Tempo e a potência. Você não pode colocar, por exemplo, na potência máxima, com certeza, porque você não quer que a sua mistura de dashi e ovos coagule muito rápido, tá? Mas com certeza, se vocês forem na internet, deve ter ali, né? Deve ter no YouTube alguma coisa, alguém mostrando como se faz chawanmushi no micro-ondas. É que eu realmente faço a moda antiga. No micro-ondas eu nunca tentei, tá? Para ser sincera. Então, Maçã, depois que o chawanmushi fica pronto, é comum soltar uma calda transparente? Sim, às vezes pode separar ou o próprio vapor dos ingredientes que você colocou lá, né? Ou o vapor que se formou dentro da sua tigelinha. Tá? É comum, sim. Ou se você não fechou direito ou colocou um paninho, né? Pode ser o vapor do próprio cozimento aqui. Essa pergunta foi da Mônica, mas a gente tem aqui uma pergunta do Flávio. O chawanmushi é um prato para ser servido como entrada, por exemplo, numa refeição? Sim, ele pode ser como entrada também. Que nem eu falei, ele pode ser como entrada ou pode ser como acompanhamento. Tá? Ele é um prato muito levinho. E outra curiosidade, no inverno, quentinho, né? Acabou de sair daqui do vapor, ele aquece até a alma. E no verão, eu, por exemplo, gosto de fazer o chawanmushi e deixar geladinho. Gosto de servir ele geladinho. E aí você pode complementar. Isso, pode complementar, por exemplo, com ovas de salmão, né? Que é um luxo. Pode pôr uma casquinha de limão, né? Bem pequenininha assim, só para dar um perfume cítrico. É bem refrescante, então tem essas variações, né? também. Sim, é refrescante e é muito leve. Né? Como vocês perceberam, não tem nada de gordura aqui. E você usa o que você tiver na sua geladeira. Pode pôr cenoura, pode pôr outros cogumelos, né? Abobrinha. Às vezes eu pego o que eu tenho na geladeira e coloco no chawanmushi. Que delícia. Então, Maçã, sobre shoyus, falando um pouco sobre shoyus, né? A Andrea, ela disse que ela procurou na internet, ela queria conhecer outros tipos de shoyu do Brasil. No Brasil, a gente tem aqui muitas ofertas de shoyu? A gente já tem, principalmente assim, se você conseguir ir à Feira da Liberdade ou nos empórios de produtos orientais, você já tem uma certa facilidade, sim, para encontrar outros tipos de shoyu. O que você mais tem no mercado são aqueles que a gente chama de shoyu comum, né, ou koikuchi, a gente fala, que são mais indicados para que as pessoas mais conhecem ou mais consomem de culinária japonesa, que é sushi e sashimi. Esse que eu usei hoje, por exemplo, que é o sukuchi, ele é realmente mais indicado para essas receitas mais delicadas. Esse tipo, realmente, você só vai encontrar ou na Liberdade ou nos empórios especializados em produtos orientais. Você pode utilizar o shoyu comum, sim, não tem problema. A única coisa que eu falei é que ele vai alterar um pouco mais a cor, né? Então, a mistura, em vez dela ficar clarinha, né, ela pode ficar um pouquinho mais escura. Quando você cozinha legumes no shoyu comum, com certeza você altera a cor dos seus vegetais. Tá? É por isso que, para essas preparações mais delicadas, que a gente quer preservar o sabor, né, a cor original, a gente utiliza esse shoyu mais claro. Mas tem vários tipos de shoyu, com certeza. Começando desde o shoyu branco, por exemplo, tá? Que na verdade leva trigo na sua formulação, em vez de soja, até um que é super escuro, que é o tamari. Tá? Então você tem aí um espectro muito grande quando você fala de shoyu. Depende muito dos ingredientes e depende também do processo de produção e do tanto que você deixa ali, entre aspas, maturando esse shoyu. É uma aula à parte, então, né? A gente pode até considerar, né? Que é uma aula à parte, shoyu. Aliás, é uma aula, é uma palestra que eu já pincelei, acho, numa palestra, mas já me pediram, sim, para fazer uma palestra só sobre shoyu, né? E os outros temperos também, como mirim, saquê, né, que a gente usa para cozinhar, e miso também. Miso também as pessoas nem imaginam, mas tem vários tipos. Inclusive, você comentou sobre saquê, a Olga, ela teve uma pergunta aqui, que ela
diz que tipo de saquê a gente utiliza, o culinário ou qualquer um? A gente tem os dois aqui hoje, né? O saquê comum, que é o que a gente chama de comum. Pode ser qualquer saquê que você beberia também, não muito caro, né? Lógico, porque a gente está cozinhando com ele, mas eu sempre tenho um saquê, entre aspas, comum para cozinhar. Ele é muito versátil como ingrediente. Né? Que nem eu falei, eu cozinhei o frango com um pouco de saquê. Por quê? Porque ele ajuda a tirar aquele cheiro mais forte. Ele é muito bom também para peixes e frutos do mar. Se você coloca um pouco de saquê em cima deles, você também acaba, entre aspas, né, atenuando os cheiros mais fortes. E eu, quando cozinho, gosto muito de flambar os meus pratos. Então, estou na panela, né? Estou lá grelhando, salteando. Eu gosto de finalizar com saquê, tá? Esse saquê seco, comum, para dar aquela finalizada. Tá? Que nem na França, né? Eles gostam de flambar os pratos com vinho, com conhaque. Né? Eu gosto de flambar com saquê. Para finalizar os pratos, você dá uma dimensão a mais de sabor. E aqui você tem o mirim, que é o saquê dito culinário e licoroso. Licoroso porque ele realmente é doce. É outro método de produção, tá? A gente fala que é saquê, mas não tem nada a ver com esse saquê que a gente bebe. Tá? Esse realmente é feito para fins culinários, embora a raiz dele seja muito mais de como se fosse realmente um fermentado muito rico e doce, tá? E que era de produção limitada. Quase como se fosse um vinho do Porto, talvez se vocês quiserem um paralelo com alguma bebida do Ocidente. Mas hoje em dia a gente usa mais realmente para fins culinários. Só no Japão você vai achar um mirim de alta qualidade artesanal que é próprio para ser bebido. Tá? E realmente esses mirins do Japão que você bebe, o paralelo é esse, como se fosse um vinho do Porto premiadíssimo. Nossa, que bacana. E que bebida que a gente poderia combinar com o chawamushi? Uma pergunta da Cristina. Aí é o que você gosta, né? Um bom saquê, com certeza. Depende de que outros pratos você vai colocar na sua refeição. Um chá verde vai bem. Mas o que você preferir. Não tem uma bebida específica. Tá? Mas, com certeza, saquê, se você gosta de cerveja, se você gosta de vinho, não tem uma bebida específica. Vai depender também dos outros pratos que você vai estar compondo a sua refeição. Né? Como eu falei, o chawamushi não é um prato único. Ele sozinho não vai sustentar a sua refeição toda. Tá? Ó, ele está começando a cozinhar. Na dúvida, você dá uma chacoalhadinha, tá? E ele ainda está balançando, ele ainda está... Inclusive a Alessandra estava aqui em dúvida, ela acha que eu acredito que ela até nesse momento já tenha tirado dela que ela achava que já estava pronto. Qual que é a consistência que tem o chawamushi para a gente saber que ele realmente está pronto? É um pudim bem levinho, ele não pode estar mais líquido. Quando você quebrar ele com a colher, né, ele vai ter aquela consistência de um pudim muito, muito leve. Já ficou pronto? Que bom! Vamos ver, Alessandra, conta aqui pra gente pelo chat aqui. Ficou pronto? Ficou Deu certo? bom? Como é que tá? Ficou pronto sim, Thelma San. Que bom, Depois a gente quer ver, Alessandra, quando puder abrir a câmera aqui, você tem que mostrar para nós. O primeiro que ficou As pronto, ervas. ó. O meu ainda está demorando. Eu coloquei no fogo bem baixinho aqui, ainda está no processo. As ervas, a Paulinha pergunta se as ervas são muito difíceis de achar. São as ervas que eu falei, seri e mitsubá. Você encontra de vez em quando, muito de vez em quando, em alguma loja da Liberdade. Tá? Mas se você for perguntar, a maioria não vai saber o que é. Mas de vez em quando, alguns verdureiros trazem. Tá? Nas lojas maiores da Liberdade. Em algumas feiras, principalmente se você tiver algum verdureiro, né, de origem japonesa, às vezes ele vai ter um massinho ali escondido entre as outras ervas. Onde é que eu consigo, por exemplo, mitsubá? Mitsubá, meu pai tem no quintal dele. Depois que ele pega ali, ele vira mato. Ele é o que a gente chamaria aqui no Brasil de punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. E ele realmente vira mato.
ele espalha ali e toma conta, né? Só que eu, infelizmente, com essa questão do isolamento, né, eu não consegui ir até a casa dos meus pais, eles moram em Atibaia, e geralmente é isso, quando eu vou até a casa deles em Atibaia, a gente colhe um monte e eu trago. E aí a gente costuma colocar nos nossos pratos. Né? Seri, por exemplo, eu consigo com a Marisa Ono, de Ibiúna. Às vezes ela consegue uma colheita e ela manda para mim. Tá? O seri que eu falei que é a salsa, né? Um tipo de salsa japonesa, e o mitsuba, que é um tipo de trifólio ou trevo japonês. Mas realmente não é fácil encontrar. Por quê? Porque como poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, elas não têm valor comercial. Então você não tem produção em escala dessas ervas. Mas se você encontrar, se você tiver a sorte de encontrar, você vai perceber o aroma diferente que elas dão. Tá? E que nem eu falei, a gente vai adaptando, né? Ou com cebolinha, que é o mais comum, ou que nem eu mandei para quem comprou o kit, né? As ramas das cenouras, né? Que eu tinha conseguido cenouras lindas, orgânicas, com a rama verdinha, ou algo que é bem brasileiro, que é a cambuquira. No caso aqui é a cambuquira de chuchu, são brotos de chuchu, que eu comprei na Liberdade também. Mas poderiam ser, por exemplo, brotos de abóbora ou de abobrinha também. Tá? Qualquer verdinho bem delicado, né? Tanto para você enfeitar, finalizar o seu chawanmushi, como para dar aquele contraste de textura e de sabor. A Emiko tem uma pergunta, essas ervas a gente coloca depois de pronto? Na verdade, você já Sim, colocou depois um de pouco, né? prontas. Tá. Não, as ervas não, as ervas são para As ervas finalizar. depois. Tá. Ó, tá quase. A gente balança um pouquinho, tá? A gente vê que já tá firmando. Só lá no meio que ainda a gente percebe que a ondulação ainda tá mais forte, porque ainda tá quase Só no repete ponto. para a gente, por gentileza, Thelma, os nomes das ervas. A Jaqueline pergunta. É Seri, S-E-R-I, ou Mitsuba, M-I-T-S-U-B-A. Mitsuba. Tá, Ou muito Seri. obrigada. E ela pergunta também, a folha de cenoura e a cambuquira, comemos crus? Eu gosto de comer crua, na verdade. Né? Se o seu brotinho estiver muito grande, o que você pode fazer é colocar um pouquinho aqui no final do cozimento. Mas se você coloca desde o começo, ela passa do ponto e perde o verdinho dela. Tá? Mas às vezes só com o calor do chawanmushi, assim que você tirar, ela já dá aquela cozidinha. Aí a Tereza pergunta se seria possível usar a folha de shiso. É tão gostosa, né? A folha de shiso é gostoso. Só que o shiso ele tem um sabor bem pungente. Né? Ele para quem não conhece, o shiso é o que eles chamam de manjericão japonês. Não tem nada a ver com manjericão, mas ele é bem pungente, bem perfumado. Tá? Então, ele tem um cheiro que é muito característico, que talvez pro chawanmushi você não consiga perceber os outros aromas. Tá? Mas ele funciona assim, se você gosta, você pode colocar, mas só toma cuidado com a quantidade. Né? Porque como o cheiro dele realmente é muito fragrante, é muito forte, né? Talvez você acabe, né, não percebendo os outros aromas mais delicados do chawanmushi. Bacana. A Mônica pergunta aqui se podemos utilizar os microverdes. Sim, também. Honestamente, né? Isso. Agora no mercado você encontra, né, microleaves, né, que são as folhinhas pequenininhas, ou brotos, né, que são o quê? São realmente os vegetais assim que eles brotam das sementinhas, né? E se você pegar microgreens, microleaves ou brotos de cenoura, de cebolinha, de nabo, de rabanete, né, são folhinhas bem pequenininhas e elas têm o sabor concentrado desses vegetais. Eu gosto de colocar, assim, às vezes, brotos de nabo, que em japonês a gente chama de kaiware, tá? Os próprios brotinhos ou as microfolhas de cenoura também, elas são até mais picantes que a própria rama de cenoura, porque elas têm um sabor bem concentrado, é bem gostoso. Tá? Broto de alho poró ou da cebolinha também tem um sabor bem concentrado desses vegetais e ficam bem bonitinhos, né? Eles têm realmente uma aparência mais delicada.
A Podem folha ser de erva utilizados, sim. doce? Folha de erva doce seria uma possibilidade? O Sérgio pergunta aqui. Seria, se você gosta, né? Não é todo mundo que gosta de erva doce. E que nem o shiso também. É como ele tem um perfume muito forte, talvez acabe apagando os aromas mais delicados do chawanmushi. Tá? Mas se você gosta, com certeza. Como estão as coisas aí, Thelma-san? Tem um que tá bom já. Ó, essa xícara maior que eu utilizei ainda não. Tá? Olha aqui. Se vocês quiserem pegar no close, esse maior, ó, ainda não. Agora, esse menorzinho, por exemplo, ó, ele já tá firme. Esse eu vou tirar pra gente provar. Tem mais alguém que conseguiu? Que já deu ponto? Teve gente que colocou sim. Inclusive, a gente tem uma Ah, pergunta aqui da Marília. O chawanmushi, ele é um acompanhamento para qual receita? na verdade, ele é um prato bem levinho, né? Você pode usar ele como um acompanhamento ou complemento da sua refeição ou uma entrada. Tá? Geralmente eu sirvo em casa, né, junto com arroz, um outro prato de carne ou peixe grelhado, uma saladinha. Ele é um complemento, né? Que nem eu falei, a refeição japonesa, ela é composta de vários pratos, né? Vários pratinhos. O chawanmushi é um desses pratos, tá? Da refeição, ou pode ser uma entradinha. Vou colocar uma cenourinha aqui para a gente enfeitar. Olha que lindo! E o chawanmushi, ele pode ser preparado com um pouco de antecedência e depois a gente requenta na hora de servir? Uma pergunta da Renata. Pode, mas aí é mais difícil você garantir o ponto, né? Você tem que tomar cuidado porque ele já está cozido. Se você voltar ele para o vapor muito forte, pode ser que ele passe do ponto. Tá, mas dá sim. Dá para deixar feito antes e colocar no vapor bem levinho, né? Com bastante cuidado para ele dar aquela aquecidinha. Mas o ideal é fazer e servir. É o mesmo princípio, talvez, de pratos como soufflé, né? Ou um risoto, por exemplo, né? Ele tem o ponto dele. É mais difícil se você tem que esperar, né? Geralmente não. Né, a gente fala que tem pratos que te esperam e tem pratos que é você que espera. Nossa, que lindo! Ficou lindo isso. Tem um monte de gente dizendo aqui que ficou pronto. Ficou A pronto? Luana Ah, então deu comentando que tempo comeria um balde certinho. disso. Ó, até vou colocar um aqui, ó. A cambuquira, se vocês quiserem, vocês podem colocar para cozinhar aqui no finalzinho, tá? Vou colocar uma, outra que está quase no ponto aqui também. O que vocês acharam da receita? Quem já ficou pronto, já provou? Um monte de gente falando que ficou pronto e ficou uma delícia aqui. E é bem levinho, e que nem eu falei, né? Que nem no Japão, você tem várias receitas, dependendo da região, do restaurante, da casa ou da pessoa, também fica livre para cada um fazer a sua versão, a sua receita, né? As proporções vocês têm, os princípios básicos você tem, e você pode criar a sua própria receita com seus favoritos ou com o que você tiver em casa. Tá? Não tem segredo. E todo mundo que já ficou Eu vou pronto e sugerir uma provou. coisa importante aqui, porque Sim. todo mundo já está falando. Então, vamos ver como ficou? Seria tão legal. A gente vai tirar agora Sim. o destaque da sua câmera, Thelma-san, e vamos pedir aqui para o pessoal mostrar o seu chawanmushi. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, quiser colocar o nome aqui no chat, a gente pode abrir o microfone para você fazer diretamente, a chefe Thelma. Vamos ver aqui. Quem está com o chawanmushi aqui para mostrar para nós? Oh, ficaram lindos os seus chawanmushis, Thelma-san. Que bom. O mais importante também é Dá ficar mais fome.
Vocês conseguem perceber a profundidade dos sabores, né? E talvez tentar entender um pouquinho o que é o umami, esse peso, essa salivação, né? Essa profundidade no gosto que a gente tem na receita.